Graça e paz, igreja. Boa noite. Então, nessa noite, uma noite abençoada, aqui já foi falado muito do Senhor Jesus, né? E bem interessante quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você. E nessa noite vamos falar de um Jesus libertador, um Jesus como libertador das nossas almas. Como está lá, sempre iniciando a mensagem, citando esse salmo, Salmo 104:34, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então vamos nos alegrar na palavra do Senhor nessa noite, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, o livro que foi escrito pelo médico Lucas. Atos, capítulo 12, no versículo 7. Atos 12, 7. Está aqui também no projetor. Está escrito assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Vamos no verso 7 ainda. Vamos ler todos juntos essa parte final aqui, a palavra do anjo. Vamos ler todos juntos. Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra do Senhor que chega até nós nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite, ó Pai, onde o teu nome está sendo engrandecido, ó Pai. Aqui já foi falado, ó Senhor, de tantas características tuas, ó Pai. Não há, Senhor, palavras que possam definir a tua perfeição, o teu amor, a tua bondade, a tua benevolência para conosco. Nesse momento, ó Pai, pedimos que continue falando aos nossos corações. Aqui não estamos para ouvir o homem, mas para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala a cada um de nós e traz, Senhor, aqueles corações que estão com as correntes, aqueles corações que estão acorrentados ainda pelo pecado, por algum mal, por alguma coisa que está trazendo, Senhor, sofrimento físico, emocional e espiritual. Que Tu possas trazer libertação, porque Tu és o nosso libertador. É isso, ó Pai, que Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos então trabalhar nesse texto, do capítulo 12 de Atos, e vamos ler então o início do capítulo, Atos, capítulo 12, do verso 1 em diante. Está escrito assim: porque aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Até aqui, a gente vai continuar posteriormente sobre essa história. Uma história que grande parte dos irmãos certamente conhecem, mas a palavra de Deus ela sempre se renova. Aqui fala então sobre a perseguição da igreja, a igreja primitiva, o primeiro século, o rei Herodes perseguindo ali a igreja. E quem é esse Herodes, A gente vê na Bíblia personagens com esse nome Herodes, O primeiro Herodes que aparece é Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que justamente quando ouviu, a gente vai ver agora no Natal a história do nascimento de Jesus, e quando ouviu que estava nascendo um rei, ele mandou matar as criancinhas. Esse era Herodes o Grande. Posteriormente, um outro Herodes se levanta, também da mesma família, Quando termina o reinado de Herodes o Grande, então vem o Herodes Antipas. E esse é o Herodes Antipas, é aquele que
pede a cabeça de João Batista. E agora, fala novamente agora aqui no livro de Atos sobre Herodes. Esse já é o neto de Herodes o Grande, aquele que matou as criancinhas, mandou matar as criancinhas. Esse Herodes aqui, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ele chega ao poder, né? Ele faz de tudo então para agradar Roma, para agradar a governança de Roma, e aí a gente vai ver que ele mata Tiago. A gente viu que Tiago acabou sendo ali o primeiro apóstolo, né? Que foi morto, e foi morto a mando de Herodes. A gente vai ver que daqueles 3 apóstolos que eram mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João, agora Tiago já foi morto e agora Pedro está preso, a mando também de Herodes. A gente vai ver que a palavra fala que ele viu que os judeus se agradaram de ter matado Tiago, então mandou prender Pedro também. A gente vê isso que ele estava querendo agradar Roma, ele queria a popularidade. A gente já aprende então que a popularidade a todo custo ela é muito perigosa. A gente aprende também que quando a gente coloca acima dos nossos princípios, dos nossos pensamentos, também a questão da politicagem, a questão de querer agradar ao homem e não agradar a Deus, isso é muito perigoso. E foi isso que Herodes ele estava fazendo, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. A gente vai ver então que o primeiro apóstolo, Tiago, foi morto, né? A gente vê que posteriormente Pedro vai ser salvo, mas pode se perguntar por que o Senhor não salvou Tiago, né? São planos do Senhor. Tiago, ele certamente já tinha feito todo o propósito ao qual ele foi designado para a obra do Senhor. São coisas que muitas vezes a gente não entende, né? Mas aí a gente vai ver então sobre um livramento que vai acontecer com Pedro que acabara de ser preso. Então, mesmo Pedro que pregou ali em Pentecostes, que milhares de almas se converteram, o mesmo Pedro que ele lá na Porta Formosa, no nome do Senhor, houve aquela cura milagrosa, não era mais aquele Pedro que traiu Jesus negando, agora é um Pedro cheio da presença do Espírito Santo. Ele era Pedro, um líder ali da igreja primitiva, e ali ele agora está preso. E é bem interessante que a palavra de Deus fala que a igreja estava orando incessante por ele. A gente vai ver então que Pedro, ele estava ali, certamente ele sabia que o que queriam é que ele fosse morto. Pedro ele seria inclusive um troféu que Herodes ia apresentar, a sua cabeça ali seria um troféu, mas Pedro ele sabia também que ele tinha uma promessa do Senhor. A gente vai ver daqui a pouco sobre essa promessa, e isso trazia confiança para Pedro. A gente vai ver que Pedro ele estava preso, mas ele não estava desesperado. Pedro ele estava preso, mas ele não estava angustiado. Ele estava com a sua confiança no Senhor. Ele sabia que o Senhor poderia operar. Ele não sabia como, mas ele estava confiante. E o principal é que ele tinha uma igreja que estava orando por ele incessantemente. E muitas vezes também a gente tem alguém da nossa casa que também está preso. A gente tem alguém que está acorrentado pelo pecado, que está acorrentado por pensamentos do mal, pensamentos muitas vezes de morte, pensamentos negativos, pensamentos que muitas vezes são trazidos pelo próprio inimigo das nossas almas para perturbar. Mas a gente, como igreja, a gente tem que continuar orando incessantemente. E muitas vezes Deus pode nos colocar na prisão também para nos guardar. Foi o que aconteceu, como a palavra diz, Pedro estava guardado. Talvez aqui foi um outro livramento que Pedro nem sentiu, mas se Pedro não estivesse guardado naquele momento, com o ódio que os líderes dos judeus estavam, talvez ele seria até, digamos assim, morto. E Pedro, então, ele está guardado por Deus naquela prisão. Muitas vezes Deus faz de uma forma que a gente não entende, mas em todos os momentos há livramento do Senhor em nossas vidas. A gente viu então que foi colocado 4 escoltas de 4 soldados para guardar Pedro. Isso nem uma cadeia de alta periculosidade, né? Não vejo nenhuma cadeia ficar 16 soldados para guardar um. Então, já tinham medo por quê? Porque Pedro, ele seguia quem? Ele seguia aquele que sumiu do seu túmulo.
Pedro seguia Jesus Cristo, aquele que nenhum soldado conseguiu guardar no túmulo porque ressuscitou. E aí tinham o medo de que aquele Pedro que seguia aquele que ressuscitou e que saiu do túmulo também poderia fugir. Então colocou 16 soldados para ficarem ali na escolta de Pedro. E a igreja estava orando. Esse é o papel da igreja: orar pelos aqueles que estão necessitados, orar por aqueles que estão necessitados, estão carentes, estão sofrendo. Aqueles que estão sofrendo, é nosso papel como igreja interceder, orar. E a igreja estava ali na casa de uma irmã, a irmã Maria, e muitas vezes é nos tempos de dificuldade que a gente justamente é na igreja que encontra o refúgio, é onde a gente encontra um ombro amigo para conversar. São irmãos da mesma fé, são irmãos que estão passando pela mesma dificuldade, a mesma aflição. Naquele momento ali era a aflição do seu líder, Pedro, o apóstolo Pedro, que estava preso e que certamente seria morto, assim como tinha sido já morto o apóstolo Tiago. E aí, pela oração, é que Deus se manifesta. Pela oração, como diz lá em Tiago 5,16, a oração do justo, ela pode muito em seu efeito. E a gente vê aqui a oração de muitos justos, muitos cristãos que estavam reunidos, orando ali por Pedro. Pedro estava naquela prisão escura, fétida, mas havia uma igreja que estava orando por ele. E essa oração incessante que a igreja estava fazendo, a gente também toma como aprendizado. Isso é cada um que responde por si. Qual foi a última vez que cada um de nós orou incessantemente, como diz aqui na palavra? Qual foi a última vez que cada um de nós se derramou na presença do Senhor, lágrimas perante o Senhor, que a gente realmente buscou a presença do Senhor, não desistindo de orar e clamando? Isso daqui é um aprendizado de que a oração incessante, ela move a mão de Deus a nosso favor. E a gente não deve esquecer disso. Precisamos de profundidade na oração. Precisamos buscar mais e mais a presença de Deus. Herodes, ele não sabia, mas ele estava, na realidade, causando ali um avivamento na igreja. O que ele queria era calar a igreja. O que ele queria era deixar a igreja acabar com os cristãos, tirando ali os seus líderes, acabando com a sua liderança, mas ele estava trazendo, na verdade, uma contribuição para aquela igreja despertar em oração, um avivamento para nós. E nós também, nos dias atuais, nos dias em que vemos que tanta coisa acontece precedendo a volta do nosso Senhor, possamos também buscar esse avivamento. Pedro, ele, como eu disse, ele tinha uma promessa no seu coração. Pedro, ele estava ali preso. A gente vai ler já já a passagem que ele estava inclusive dormindo. Vamos ver aqui em João 21:18. João 21:18 tinha uma promessa de Jesus que ele falou para Pedro, que diz assim: em verdade, lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Aí estava falando do tipo de morte que Pedro iria morrer. Ali tinha uma palavra que Jesus disse para Pedro: quando você for velho. E aí Pedro, ele já estava entendendo que, de certa forma, aquele ainda não era o momento dele. Ele tinha confiança na palavra do Senhor. Cada um de nós também temos promessas do Senhor nessa noite. E que a gente possa confiar na presença do Senhor. Que é no tempo do Senhor que tudo há de se cumprir. E quando o crente, ele tem promessa do Senhor, ele não se desespera. Ele não tem motivo para isso. Ele tem que acalmar o seu coração e confiar no seu Deus, que é o Deus das promessas, o Deus da salvação. Então fique tranquilo, porque ninguém pode destruir a promessa que o Senhor tem para ti. A igreja estava na igreja, estava reunida ali em oração, porque a igreja não estava na prisão com Pedro. E é justamente isso, a nossa oração, ela pode chegar onde a gente não está. Então, quando a gente clama, quando a gente ora, a nossa oração, Deus pode agir no local onde a gente não está. E foi assim que vai acontecer o milagre da libertação de Pedro. Então, a gente vai ver que, de um lado, tinha ali a ação maligna, querendo destruir a igreja, mas, do outro lado, tinha a oração de uma igreja que reconhecia que Jesus tinha poder suficiente para mudar aquele quadro. E aí Deus age justamente onde o homem não pode agir. Aquilo que o homem não pode fazer, é aí que Deus age. Porque Deus, ele é especialista em milagres.
E a gente vai ver que a última palavra é do Senhor. Não adianta Herodes ter colocado ali 16 soldados para guardar Pedro, porque aos olhos dos homens não teria como fugir, mas para Deus não há impossíveis. A gente vai ver que a igreja ela não pode abrir mão da oração. E glória a Deus que esse aqui é um ministério onde tem oração, cultos matinais e buscar. É isso que nós, como igreja, devemos sempre buscar, a oração, porque é assim que Deus se manifesta. Então a gente vai ver que nesse momento Pedro ali, aos olhos dos homens não tinha jeito. É uma daquelas situações onde muitas vezes as pessoas até dizem só Jesus na causa, e realmente só Jesus na causa, porque é só Ele que pode mudar aquela situação. Vamos ver agora no verso 6, Atos 12, versículo 6 até o 11. Atos 12, 6. Continuando aqui o relato bíblico. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, ou seja, a véspera da sua morte, que seria sua morte, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. A gente vê aí a forma de Deus agir. O anjo que visitou Pedro naquele momento, ele pode também visitar a mão de Deus e resolver o problema que você tanto precisa. Existe um exército celestial que está a favor daqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro. A gente vê que aquele anjo visitou Pedro na prisão e catucou Pedro, né? Pedro estava dormindo, ele catucou, chamou Pedro. E da mesma forma, nós muitas vezes temos também que, naquele momento Pedro estava dormindo porque estava tranquilo, mas muitas vezes nós temos que despertar do sono espiritual que a gente está. Muitas vezes é um sono em que a gente vê tudo do mundo, mas nada de Deus. É um sono em que a gente não percebe a guerra espiritual que está acontecendo ao nosso redor, em que a gente perde a vontade de buscar o Senhor, em que a gente perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir para o templo. E muitas vezes é preciso esse catucado. Desperta, acorda. Essa é uma noite para você acordar e ficar alerta para tudo que Deus quer fazer através de você. Então a primeira ordem que o anjo deu ali foi: levante. Então não ouça o que o mundo lá fora tem para dizer, mas ouça o que Deus tem para dizer para você. E Deus nessa noite diz: levante-se, tome uma posição perante Ele, levante-se para buscá-lo, levante-se para ser um vaso útil ao Senhor. Levante-se e ore mais, levante-se e jejue mais, levante-se e busque mais. Levante nessa noite, o Senhor diz para você. E inclusive erga a cabeça. Existe inclusive uma canção que diz justamente sobre isso, que se você caiu, Ele te levanta, se você chorar, Ele te consola, quando oprimido, Ele te liberta. Esse é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a mudança que Deus te guardou. Salte para cima e atravesse o abismo. Sai desse calabouço e seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Pedro ouviu as correntes caindo. Você está livre até para voar. E voe agora nas asas do vento, porque a vitória é tua. Erga agora a cabeça. Erga a cabeça. Deus
é um Deus libertador, e as correntes, elas podem cair. Ele pode tirar do calabouço onde você está e acha que não tem jeito. Ele pode fazer as correntes caírem. Seja qual é a corrente que está te aprisionando, seja um pecado de estimação que você diz que não consegue largar, seja um pensamento que você não consegue tirar da mente. Eu não sei o que é que está lhe acorrentando, mas seja qual for a corrente que está lhe acorrentando, ela pode cair, porque Deus é grande e Deus é libertador. E a gente vê então que Pedro, ele foi saindo e aquela porta, ela se abriu sozinha. Ali não foi nenhum mérito de Pedro, ali não foi nenhum... Pedro lutando contra a porta se abriu sozinha. E muitas vezes a gente quer ter o mérito nas coisas. Não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, não é o meu diploma, não é a minha influência que vai resolver as coisas, não. Muitas vezes a gente tenta do jeito errado, mas a gente tem que confiar no jeito de Deus e confiar que é no jeito dele que a porta se abre. Não é da gente que vai fazer a porta se abrir, é Deus. A gente viu a libertação, ali estava o tempo de Páscoa. Páscoa é justamente passagem, libertação, comemorando a libertação ali do Egito, o povo judeu comemorando, e é na Páscoa ali que Pedro vai ser liberto. Deus continua libertando, e libertou Pedro das mãos de Herodes naquele momento. Então, por fora, Pedro estava até preso, mas por dentro ele não estava, ele estava com seu coração contrito e confiante no Senhor. Então, Deus pode nos livrar, seja de que prisão for. Então você vai sair pela porta, pela frente, como Pedro saiu. É pela frente que você vai para glorificar o nome do Senhor. E vai sair por aquela porta para nunca mais voltar. Deus dá uma libertação completa, não é uma libertação parcial. Deus dá uma libertação onde você não vai voltar mais a ficar cativo daquilo que está te afligindo. Deus, Ele faz a parte dele. E a nossa parte é continuar buscando a presença dele. A gente vai ver então que Pedro, ele estava dormindo no meio de 2 soldados, né? Ele estava com sono tranquilo, ele estava com a paz no coração, e é isso que a gente como cristão deve sempre buscar, paz que só o Senhor pode dar, e como ele mesmo disse, é uma paz que não é como a paz que o mundo oferece, uma falsa paz. A paz que o Senhor pode nos dar é uma paz verdadeira, é uma paz que acalma o nosso íntimo, é aquela paz que preenche o vazio que só Jesus pode preencher no nosso coração. Então, como eu disse, não sei qual é a prisão que está lhe prendendo, mas essa noite que você tenha certeza que Cristo continua sendo o nosso libertador. E a gente vai ver que a igreja orava e Deus enviou ajuda. Seja qual for o tipo de ajuda, às vezes pode vir um anjo, mas Deus também pode usar outras situações para lhe ajudar. Seja qual for o método dele, é nele que nós temos que continuar confiando, porque ele, quando a gente ora, ele manda ajuda. E aí Deus, ele confundiu o inimigo. Aqueles soldados ali, eles não viam Pedro, eles estavam como que cegos, não sei se adormecidos, mas ninguém ali enxergou Pedro saindo, porque é assim que acontece o milagre de Deus, não tem explicação. Então, a gente vê que o anjo que ajudou Pedro e quantas outras situações, anjos também, amando do Senhor, ajudaram aqueles que estavam contritos com o Senhor. Como a gente viu lá com Daniel, fechou a boca dos leões, a gente viu anjos ali também ajudando Ezequias, e os anjos de Deus, como está nos Salmos, eles acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, eles estão amando do Senhor. A gente vai ver então que Pedro, as ordens que o anjo deu é bem interessante. O historiador Flávio Josefo, ele conta que justamente os presos, naquela época, eles eram tirados do seu cinto, eram tiradas justamente a sua roupa, as suas sandálias, eles ficavam com a roupa mínima possível. Era assim que Pedro estava. E aí o anjo disse para Pedro justamente, quando ele se levante-se, agora você vai colocar o seu cinto, cinja, até porque naquele tempo era, digamos assim, uma forma de moral você andar com o seu cinto. Então Pedro sair daquela prisão sem o seu cinto, era como se ele estivesse saindo dali sem a sua honra. O anjo continua dizendo, coloque aí suas sandálias, porque o anjo sabia e Deus sabia que a trajetória de Pedro não acabava ali. Pedro ia precisar das suas sandálias, porque ele ainda ia caminhar muito na presença do Senhor e na obra do Senhor. E aí manda, coloque suas sandálias. Outro ponto é que naquela época, quem andava descalço era só os escravos.
E aí o anjo diz, coloque sua sandália para mostrar que Pedro não era um escravo. E assim como nós, filhos de Deus, não somos mais escravos do pecado. A gente está calçado na presença do Senhor. A gente ainda tem muito para caminhar na obra e na presença do Senhor. E diz também, coloque a sua capa. A capa ali era uma proteção. E Deus, Ele diz para nós nessa noite, coloquemos a nossa capa, é a confiança da proteção que só Ele pode nos dar. Então o anjo fez essas ordens, e aí Pedro, ele obedeceu e foi saindo. E a gente viu ali então que houve um livramento, houve ali um milagre do Senhor. Pedro, ele estava ali meio que não sabia nem se estava sonhando, se era uma visão, se era real. Ele estava tão maravilhado com aquilo tudo, que isso lembra o que está lá no Salmo 126. No Salmo 126, no versículo 1. Salmo 126, versículo 1, diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E é assim muitas vezes que Deus faz maravilha nas nossas vidas, que parece um sonho, é coisa de Deus na nossa vida. A gente fica como se estivesse sonhando, a gente fica bestinha, maravilhado com o que Deus pode fazer na nossa vida. E aí Pedro, naquele momento, ele caiu em si e viu que realmente era real o que estava fazendo, que Deus era poderoso e estava livrando naquela prisão. E aí ele dá um passo importante, um passo em que ele sai daquela prisão. E que você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, tenha também a fé que você pode estar a um passo também de sair da prisão. Você pode estar a um passo de entender que esse mundo não tem nada a lhe oferecer. A um passo de entregar a sua vida verdadeiramente para o Senhor Jesus. E assim Pedro, ele estava a um passo do seu milagre. Ele saiu e viveu o seu milagre. E que você possa também, essa ser uma noite diferente, onde você dá um passo em busca do milagre principal, que é o milagre da salvação. Não há milagre maior do que o milagre de ser salvo. Nós, pecadores, termos reconciliação com Cristo. A história ela vai terminando aqui, agora no verso 12, Atos 12, capítulo 12, verso 12, que diz assim, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltando correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou, anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. A gente vai ver que a primeira porta foi aquela porta onde Pedro não teria como abrir, onde Pedro não teria condições, não estava ao seu alcance abrir aquela porta da prisão e se abriu de forma milagrosa. Pedro não precisou bater. Mas a segunda porta era uma porta que estava ao seu alcance. E aí Pedro bate e Pedro insiste em bater. Deus age naquilo que não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance cabe a cada um de nós continuar lutando e buscando. E nessa segunda porta, Pedro continuou buscando, batendo, até que fosse aberta. E aí a gente vai ver então que ele vai entrar e vai contar o testemunho dele de como foi que Deus o livrou. E também creia que você pode dar um culto de gratidão e contar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Assim como Pedro estava contando naquele momento para os irmãos que estavam ali reunidos. A gente vê que a igreja estava orando pela libertação de Pedro, mas quando Pedro chega, ficou surpreso, ficaram maravilhados também. Até não acreditaram inicialmente que realmente era Pedro. Esse é o agir que Deus faz. Deus faz milagres, e o mesmo Deus que libertou Pedro, Ele continua com o mesmo poder para libertar e transformar aquilo que nós precisamos.
a gente vê que Pedro, então, ele continuou o seu ministério. É interessante que praticamente depois desse trecho quase não vai mais se falar em Pedro aqui no relato bíblico, porque vai dar sequência também aqui ao apóstolo Paulo, porque vai mostrar a evolução da pregação do evangelho ali na igreja primitiva. E a gente vai ver então que nesse capítulo 12, inclusive, conta o trágico fim, a trágica morte de Herodes. Porque é isso que acontece com quem não se arrepende e com quem bate de frente com o povo de Deus. Quem bate de frente com o povo de Deus e não se arrepende tem um final trágico, assim como teve Herodes. E o principal final trágico não é só a perca da vida material, mas a perca da vida eterna, uma eternidade longe do Senhor. Então a gente vê que Deus responde orações, Deus trouxe uma liberdade real ali para Pedro, e Deus pode dar uma liberdade real contra o pecado. A gente vai ver que, como está lá em João 8,32, João 8,32, está escrito assim, palavras do Senhor Jesus: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O verso 36, ainda, João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É o Senhor Jesus que liberta, é o Senhor Jesus que pode dar a liberdade real. Você pode pensar que você é livre, eu sou livre porque, e até bate no peito dizendo, porque eu faço o que eu quero, eu posso fazer o que quiser. Tem até músicas aí que dizem, eu posso beber, eu posso fumar, eu faço o que eu quiser. Mas essa não é a verdadeira liberdade, não. A verdadeira liberdade é você não ser domado e não ser capacho do pecado. A verdadeira liberdade é você dizer que não faz isso por sua opção, porque você está livre daquele desejo, daquela pressão, porque agora o Espírito Santo habita em você. A verdadeira liberdade é você andar de contramão a esse mundo que não tem nada a oferecer. Essa é a verdadeira liberdade que Jesus oferece, e só em Jesus podemos ter. Seja qual for aquilo que está lhe acorrentando. A gente viu que as correntes de Pedro caíram. E essa é uma noite onde as correntes podem cair da sua vida, porque Cristo, Ele dá liberdade, e liberdade real. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Essa é a verdadeira liberdade, é termos a remissão dos pecados, os pecados que nem eu nem você poderia pagar o preço, mas Cristo já pagou por nós. E no momento que a gente entende esse plano da salvação de Deus e se entrega ao Senhor Jesus, nossa dívida é paga e a gente está livre dessa dívida. A gente não, como o pastor falou, não estamos ainda totalmente livres, porque só no céu, mas é uma vida onde buscamos a santificação, uma vida livre de verdade. É isso que Deus quer de cada um de nós, nos libertar para levar para os céus, onde as trevas já não vão mais agir em nossas vidas, onde a gente alcança o perdão dos nossos pecados. Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. É Jesus que livra você do pecado e da morte eterna. É só Ele que pode te livrar. Então essa é uma noite onde eu quero falar para você sobre a sua eternidade. Jesus, Ele está com as mãos estendidas nesse momento. E não são qualquer mãos, não. São aquelas mãos que estão marcadas pelos cravos na cruz, onde Ele se entregou por você. Ele está com as mãos estendidas para você. E a pergunta é: o que você vai fazer? Quem é Jesus para você? O que é que você vai fazer para Jesus que está com a mão estendida para você? Ele quer te oferecer uma eternidade na presença de Deus. E a pergunta para nós nessa noite é justamente essa: se você aceita e reconhece Ele como seu Salvador, e se você aceita a oferta que Ele está te dando, que é uma oferta de liberdade,
de libertação das correntes do pecado? Ou você quer viver aprisionado pelo pecado, fazendo de conta de que é livre, mas na verdade essa noite você entendeu que não é? Você quer ser liberto? Ou você quer viver da sua forma, achando que é correta? É Jesus que pode libertar e trazer você para o reino do seu amor, o reino de Deus. Essa é uma noite que o convite está sendo feito para que você então tenha sua vida liberta do poder do pecado e que você possa entender que Cristo é o único meio de salvação e liberdade. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, esse peso dessas correntes são tiradas, esse peso da corrente do pecado. Você pode até pecar, mas você já não sente mais gosto nisso, porque agora você é uma vida que quer agradar ao Senhor. O fardo do pecado é grande, mas Jesus diz para você nessa noite que o meu fardo é leve, e que você possa então experimentar a bondade que Ele tem para lhe oferecer. Que você não seja mais um escravo do pecado, mas que você tenha uma liberdade real que só Ele pode dar. E quando Ele dá, você vai sentir uma mudança de vida, que só Ele pode te dar. Então Deus sabe de tudo. Deus sabe da sua história. Deus sabe até quantos cabelos você tem. Deus sabe de tudo. E sabe do teu coração. E fala o Espírito Santo nessa noite ao seu coração, que é uma noite para você se libertar e entender verdadeiramente como está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que você escolha uma vida ao lado de Cristo, porque uma eternidade sem Ele é triste e cruel. E, como eu falei, eternidade. É de eternidade que estamos falando, é muito sério. Que você possa entender o plano que Jesus quer te libertar. Ele é o nosso único e suficiente libertador. Amém?